Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pela noite que se passou, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoe os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé hoje pelo ouvir da Tua Santa Palavra. Fica conosco, isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 9, que diz assim: Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Estimado irmão e irmã, você torce para algum time de futebol? Não dá para torcer para dois times que estão jogando um contra o outro. Quem tenta fazer isso não torce para nenhum. Se você torce para um, quer que o outro perca, portanto é contra o outro. Certa vez Jesus falou que não dá para tentarmos servir a dois senhores ao mesmo tempo, Deus e o diabo. Pois é isso que muitos tentam fazer nos dias de hoje. Tentam ser cristãos de nome, mas vivenciam o pecado na prática. Não dá certo. Quem tenta ser cristão e vive em pecados, na verdade não é cristão, mesmo que tente conservar o nome de cristão. O apóstolo Paulo fala aos cristãos de Corinto sobre ser carnal, isto é, pensar como alguém do mundo, e ser espiritual, isto é, pensar como Jesus pensa ou pensar como cristão. O problema da comunidade de Corinto é que havia divisões entre eles. Tinham partidos dentro da igreja. Uns eram seguidores de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e até tinha um grupo que era seguidor de Cristo. E eles brigavam entre si. Paulo diz que isso não é coisa do cristão fazer. Ele diz: quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Lógico que na igreja nem todos pensam igual sobre coisas banais, como por exemplo, qual a cor que se vai pintar a igreja, qual o melhor horário de culto. Nem no casamento a gente pensa igual em alguns assuntos, não é? Como cristãos, quando surgem essas diferenças de opiniões, precisamos votar e a maioria vence, e os que perderam pegam junto com a maioria. Em questões espirituais, não importa a nossa opinião.
Quem manda sempre e definitivamente é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz para fazermos é para fazer e ponto final. O que a Bíblia diz para nós não fazermos, como nos 10 mandamentos, é para não fazermos e ponto final. Logicamente, a Bíblia precisa ser bem interpretada para poder ser bem entendida por nós. Em muitas igrejas, inclusive na igreja luterana, o pastor precisa estudar 6 anos no seminário para poder ser pastor e ensinar a palavra de Deus. E o pastor precisa, cada vez que vai falar da palavra de Deus, estudar para não falar coisas erradas. Tem coisas que não estão abertas para discussão na Bíblia, sendo que a mais importante está registrada em João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, temos 3 verdades ou doutrinas fundamentais que não podemos ter dúvidas como cristãos. Primeira, somos salvos unicamente pela graça de Deus, isto é, somos salvos porque Deus nos amou, mesmo sem nós merecermos, e Ele enviou seu único Filho ao mundo para sofrer pelos nossos pecados na cruz, pagando a nossa dívida com Deus e conquistando a salvação eterna para todos os seres humanos, mediante o seu sofrimento e morte na cruz. A salvação é única e exclusivamente ação de Deus por nós e em nós, sem nenhum mérito, dignidade ou obra de nossa parte, como diz Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Segundo, somos salvos única e exclusivamente pela fé em Cristo, em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É pela fé em Cristo que Deus nos perdoa os pecados, nos aceita como seus filhos e filhas e nos declara justos diante dele. É pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador que somos recebidos no céu, como diz Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Terceiro, a Bíblia é única e exclusivamente a palavra de Deus. Ela está certa em tudo o que diz e é somente através dela que nós podemos conhecer o amor de Deus em Cristo. A Bíblia é a única norma de fé e de vida dos cristãos, como diz 2 Tessalonicenses 3, 16 e 17. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo e a serva de Deus estejam completamente preparados e prontos para fazer todo tipo de boas ações. Paulo diz aos cristãos de Corinto e a nós também que não podemos dizer que somos cristãos e vivermos como as pessoas deste mundo que não creem em Cristo vivem. Mais do que nunca precisamos definir qual o lado que nós estamos. Ou somos de Cristo ou somos do mundo. E ser cristão é buscar em primeiro lugar na vida a Cristo, na meditação da palavra de Deus, na oração constante, no estar participando ativamente da igreja e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Como cristãos, devemos orar e buscar a sabedoria de Deus revelada na sua palavra, para que possamos viver como luzes a brilhar neste mundo, levando a salvação para todas as pessoas. Assim, estimado irmão e irmã, evitemos todo e qualquer pecado, mesmo quando formos tentados para o mal. Levemos a sério o que Deus nos diz em sua palavra e vivamos uma vida consagrada a Deus. Não sejamos pessoas do mundo, sejamos pessoas que estão no mundo, mas permanecemos cristãos, filhos e filhas de Deus, que devem ser a luz do mundo e o sal da terra. Quando pecarmos, nos arrependamos com sinceridade, peçamos perdão a Deus através de Jesus e tenhamos o desejo de viver uma vida consagrada a Deus. Fazendo assim, seremos cristãos de verdade, felizes,
E Deus continuará agindo em nossas vidas para nos encher de paz, alegria, esperança e amor. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos em primeiro lugar porque o Senhor nos chamou das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos ter sabedoria, a sabedoria que vem de Ti, para vivermos uma vida santa, bonita, agradável a Ti, segundo a Tua santa palavra. Que nós tenhamos sabedoria para escolher sempre o certo em nossas vidas, para buscarmos a Ti, a Tua palavra, oração e igreja como nossas prioridades de vida e também levarmos essa palavra que salva para as pessoas que estão perdidas neste mundo. Que nós possamos Te servir com tudo o que somos e temos, para que a Tua palavra que nos deu vida alcance todas as pessoas deste mundo. Que nós sejamos as luzes a brilhar neste mundo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.